Então, turma, vamos concluir a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos concluir a revisão. Hoje, agora, né, nós vamos falar sobre os elementos químicos. Já falamos sobre o elemento químico, melhor dizendo. E agora vamos falar da organização dos elementos químicos na tabela periódica. Então, vamos lá. Ficar entre as páginas 119 e 124 do nosso livro didático. Olha aí, gente. Ainda no século XIX, alguns cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Nós vimos lá que estão mais de 100 elementos, né? Cento e poucos elementos. Então, eles propuseram diferentes modos ou modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica e de modo a facilitar o estudo da química. Então, começou aí em 1869, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, um professor de química, né, estava escrevendo um livro e anotava as propriedades de cada elemento em um cartão separado. Em certo momento, ele observou que se os cartões fossem arrumados na ordem da massa atômica, os elementos, certas propriedades se repetiam periodicamente. Então, desse modo, alguns elementos formavam grupos com as mesmas características, né, as mesmas propriedades. Vamos lá. Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização, que englobou o maior número de elementos. Nascia assim a primeira tabela periódica. Olha aí a imagem, né, histórica da primeira tabela periódica. Já eram conhecidos, por exemplo, elementos como cálcio, titânio. Na tabela Mendeleev havia uma lacuna entre esses dois que indicava que deveria existir algum outro elemento intermediário. Então, mais tarde, descobriu esse elemento que foi o escândio. Gente, como é que está organizada essa tabela? Aí no nosso livro, né, nós temos, ela tá, vocês têm que virar o livro aí para poder entender, porque ela é um pouco grande, né? Mas tem aí, observe que tem numerações de 1 a 7, né, nas linhas, e de 1 a 18 nas colunas. Aí vamos lá. Observe que também tem diferença de cores entre os elementos. Olha, em alguma região aí é de uma cor, que já tem outra cor, que já tem mais outra cor. E no quadro tem a legenda do significado, né, das informações da tabela. O símbolo que está com essa letra azul. Olha aí, o símbolo do nome, né? O nome do elemento. Acima vem o número atômico. Então, observe que acima de cada elemento tem um número atômico. Do lado esquerdo tem o nome do elemento. Olha aí, ó. Nome do elemento. Abaixo do símbolo vem a massa atômica. Olha aqui, aproximada. Certo? São as informações. Vamos lá. Agora vamos entender como é que funciona a tabela. Os elementos são representados por seus símbolos, em cada quadrinho é símbolo, nome, isso tudo que a gente viu agora, né? As 7 linhas horizontais, né? Lembram que tem aí de 1 a 7, chamadas de períodos ou séries. Nessas linhas os elementos são arrumados em ordem crescente de número atômico, então vocês vão ver aí. Há 18 linhas verticais ou colunas, que são as famílias ou grupos, que ficam os elementos com propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, ele não é classificado em nenhuma família. Ele é sozinho, certo? O hidrogênio faz o grupo do hidrogênio, só ele. Nenhum outro elemento mais se parece com ele. No meio da tabela, tem o grupo 3 ao 12, estão chamados os elementos de transição, que são metais de transição. E nas partes laterais da tabela, né, nos grupos de 1 e 2, 13 e 18, né, esses de transição são aqueles da parte mais baixa. Aí nas laterais, que tem as duas partes mais altas, são os elementos representativos. Vamos lá. Os metais aparecem em fundo de cor amarela, os não metais em fundo verde e os gases nobres em fundo violeta. É bom lembrar que, embora Mendeleev seja considerado o pai da tabela periódica, a construção de todo o conhecimento é fruto de um trabalho constante e gradual de muitos pesquisadores. Certo? Vamos lá. Como Becquerel não descobriu a radioatividade? Um pouquinho de história.
Quase todos já ouviram falar sobre a descoberta da radioatividade. A radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem transformações e emitem radiações, podendo nesse processo formar novos elementos químicos. Nós não acabamos de falar sobre isso? Costuma-se dizer que Henri Becquerel foi quem descobriu em 1896 um fenômeno da radioatividade e que essa descoberta foi acidental, produzida por ter guardado em uma gaveta um composto de urânio juntamente com uma chapa fotográfica, havendo depois revelado a chapa e notado nela os sinais da radiação. A história não é bem assim. Dificilmente se poderia afirmar que Becquerel descobriu a radioatividade, e aquilo que ele de fato descobriu não foi fruto do acaso. Depois de ter observado que todos os compostos de urânio, luminescentes ou não, emitiam essas mesmas radiações invisíveis, Becquerel resolveu testar o urânio metálico e verifica que ele também emite a radiação. Ora, isso poderia ter mostrado que não se tratava de um fenômeno de fosforescência, e sim algo de outra natureza. Mas Becquerel concluiu que ele conclui que esse é o primeiro caso de um metal que apresenta uma fosforescência invisível, que é ele em seu laboratório. No início de 1898, dois pesquisadores, independentemente, tiveram a ideia de tentar localizar outros materiais diferentes do urânio que emitissem radiações do mesmo tipo. A busca foi feita na Alemanha por G.C. Smith e na França por Marie Sklodowska-Curie. Lembra que a gente falou agora do casal? Do Marie e Pierre Curie? Em abril de 1898, ambos publicaram a descoberta de que o tório emitia radiações como o urânio. A radiação emitida pelo tório era observada em todos os seus compostos examinados, como ocorria com o urânio. Ela produzia efeitos fotográficos e era um pouco mais penetrante do que a do urânio. A descoberta do tório deu novo impulso à pesquisa. Agora, percebia-se que esse não era um fenômeno isolado que ocorria só no urânio. Marie Curie é quem dá a esse fenômeno o nome radioatividade. Vê-se que Marie Curie estava consciente de que se tratava de um fenômeno muito mais geral. Na última reunião de 1898 na Academia de Ciências, os Curie e Beaumont apresentavam um novo trabalho. Nele, apresentavam evidências de um novo elemento radioativo quimicamente semelhante ao bário. Também nesse caso, não foi possível separar o novo elemento de metal conhecido, mas foi possível obter um material 900 vezes mais ativo do que o urânio. Os autores do artigo dão a esse novo elemento o nome de rádio, por parecer mais radioativo do que qualquer outro elemento. Certo? Rádio vem de radiação, né? Vamos seguir. Aí também nós falamos dos metais, né? Os metais são sólidos a temperatura ambiente e têm um ponto de fusão alto, com exceção, né, do mercúrio, porque ele é o único metal que é líquido em temperatura ambiente. Por possuírem essas propriedades, aliás, vamos falar mais das propriedades. Olha, não quebram com facilidade, podem ser dobrados e também podem ser formados, né, em fios finos, são dúcteis. Então, por possuírem essas propriedades, os metais costumam ser usados para moldar chapas, fabricar objetos como utensílios domésticos, conduzir a eletricidade, não é? Por isso, os metais são muito usados na produção de fios elétricos. Eles também conduzem bem o calor e, em geral, possuem o brilho característico, que é o brilho metálico. Olha aqui, exemplos dos metais lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, bário. São metais, têm suas diferenças, não é? Não são todos iguais. Vocês podem estar relendo aí. Vamos falar de fogos de artifício.
Quando alguns metais ou compostos contendo metais são aquecidos em uma chama, eles emitem luz com cores características. Essa emissão de luz ocorre porque, quando aquecidos, os elétrons da última camada eletrônica dos átomos dos metais recebem energia, o que faz com que eles passem para camadas mais externas. Logo depois, os elétrons retornam à sua camada inicial, liberando energia em forma de luz. Ó. A gente vê as explosões, né, a queima de fogos, mas nem faz ideia, né, como é que aquilo tudo acontece. Então, vai lá no átomo, olha, tão pequenininho é lá, a transformação ocorre lá no átomo. Essa propriedade é usada para identificar um metal em um teste chamado teste da chama e para identificar metais presentes nas estrelas, né, pela análise da luz que elas emitem. As luzes coloridas dos fogos de artifício também são resultado dessa propriedade dos metais. Os fogos de artifício contêm pólvora e metais combinados a outros elementos que são sais. A queima da pólvora fornece energia para que os elétrons do átomos dos metais passem para uma camada mais externa e, ao retornar à sua camada inicial, liberem energia em forma de luz. É essa luz que vemos quando assistimos a uma queima de fogos de artifício. Aí. Também nós falamos dos não metais, não é? Que ficam do lado direito da tabela periódica. Em temperatura ambiente, né, ele se encontra no estado gasoso, aí, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o flúor. E a outra metade se encontra no estado sólido, o carbono, iodo, fósforo, enxofre, selênio e astato. Olha aí, vimos algumas exceções, né, no caso do bromo, que é volátil, é um líquido volátil. Certo? E até aqui, né, gente? Concluímos até aqui, ou finalzinho, né? Falamos também dos gases nobres, que tem 8 elétrons na última camada, que é o que fica no grupo D18. Esses gases podem ser encontrados, eles são estáveis, não é, porque eles não se combinam com outros nas condições ambientais. Os elementos químicos mais comuns. O oxigênio é o elemento químico mais comum na crosta da Terra, seguido do silício. Já o astato é um elemento bastante raro. Os cientistas calculam que em toda a crosta do planeta haja apenas cerca de 0,16 gramas desse elemento. A gente nem entende como é que eles acharam isso, não é? Como é que eles descobriram esse elemento, se só tem esse pingo? Nos seres vivos, os elementos mais comuns são oxigênio, olha aí o percentual, viu? 65%, carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, cálcio 1,5%, o fósforo 1%, potássio 0,35%, enxofre 0,25%, sódio 0,15%, magnésio 0,05% e outros em menor quantidade. Você vai ver no próximo capítulo que os átomos desses elementos se encontram geralmente combinados entre si, né? Ou com átomos de outros elementos, formando substâncias químicas. Aí aqui a gente vê a quantidade relativa dos elementos químicos na crosta terrestre. A partir do gráfico a gente vê. Qual é que tem mais? O vermelhinho, olha, o oxigênio. Seguido pelo silício, olha aí. E aí vem os outros diminuindo, né? Em quantidades menores, certo? Gente, vamos fazer a nossa atividade? Nós temos as questões 18 e 19. Olha aqui. Do nosso livro, certo? Da página 127. 128. 128. 18 e 19. Vamos lá. Descubra na tabela periódica da página 120, você olha lá na página 120, o elemento cujo nome é uma homenagem ao principal criador dessa tabela. Muito fácil, né? Porque a gente já sabe qual é o nome dele. É o Mendeleev, não é? Então, qual vai ser esse elemento? Observe lá, para ver se vocês encontram um nome parecido com esse. E vocês vão responder. Vamos lá? Já encontraram, né? O nome, né, o elemento químico é o Mendeleev. Mendeleev, de número atômico 101. Uma homenagem a Mendeleev.
Gente, a questão 19, vocês vão marcar aí as afirmativas corretas, né? E vai consultar a tabela periódica também para responder. Então, leiam todas as afirmativas e marque apenas, né? Ou não sei se você vai só copiar, copie apenas as afirmativas corretas, tá bom? Então, respondam e tirem as dúvidas com o professor da turma, tá certo? Eles vão ajudar vocês, os professores de lá. Agora, agora nós já concluímos a nossa atividade, né? Já concluímos a nossa revisão. E eu só posso desejar para vocês tudo de bom, né? Boa prova, ótima semana, Deus abençoe, proteja de todo mal, né? Que na próxima, na outra a gente já retorna, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus.